Eu estou aqui com o homem da voz misteriosa. Isso é um fenômeno na internet. A voz dele é um pouco diferente. Reverendo Jacques Carneiro, seja bem-vindo à Bahia novamente. Muito bom estar nessa Olha, é o seguinte, deixa eu falar pra vocês. Esse aqui, já vou logo dar a letra, tá? Ele é o Jackson Carneiro. Ele diz que ele recebeu o dom da voz de trovão, que Deus deu pra ele o dom da voz de trovão. E aí o Murilo, que fez esse roteiro, ele foi atrás pra saber se ele tinha tido alguma doença, alguma coisa do tipo. Pois tinha umas pessoas falando que era uma tentativa de defendê-lo, né, e tal, enfim. E aí, ele tava falando aqui que não teve nada de doença nem nada, e que ele explica, inclusive, que a voz dele é objeto de estudo em todo o Brasil e no mundo. Só que a gente foi pesquisar e a gente não achou nenhum estudo com a voz dele sendo estudada, e nenhum estudo sobre ele, nada que ele é a voz do... Não tem nem matéria em jornal, ele nunca passou nem do balanço geral, mas e tem vários vídeos em que ele afirma que nunca aconteceu nada com ele, que ele apenas recebeu esse dom de Deus, que é o dom da voz de trovão. E aí tem umas coisas... Então a fase da vida a gente começa a achar tudo engraçado, né? Demais, vocês não conseguem perder o controle. Tem uns vídeos dele, que ele tem uma página, inclusive, cheia de seguidor, tá? Lá no TikTok, a galera gosta muito dele, inclusive, né? Ele viaja, ele dá palestras em vários lugares no Brasil, e aí ele deu uma entrevista, tá? A gente vai olhar a entrevista do cara. A gente tem umas coisas pra analisar, assim, meio assim, metaforando. Sabe? Meio assim, o que ele faz com a cara dele e com a boca dele. E a gente vai ver alguns vídeos do Jackson Voz de Trovão. Pra quê? Pra que a gente tenha um dia muito pior do que ele poderia ser. Solta a vinheta. Olá, rolinhas, eu sou Márcio Rolinho, querido apresentador, modelo, atriz e bailarina. Eu sou dançarina, eu sou a gatinha da voz de trovão desse canal, onde falamos sobre tudo que nos convém. Eu, você, a Felisberta, as bonecas Suzes, a Doriana e a nossa capivara, e também a nossa macaca Conga Laconga. A nossa capivara já tem nome, eu acho que é Wanda, não lembro na última live que ficou, mas acho que foi a Capivanda, né? Essa aqui é a capivara Capivanda, e hoje ela tá com a gente no nosso vídeo. Então já clica aqui de baixo, escolhe uma maneira de ajudar o canal, que tem vídeos todos os dias. Pode ser Pix, pode ser clube de membros, pode ser apoia-se, você escolhe e a gente pega essa graninha e faz vídeos mais legais todos os dias. Pra quê? Pra estragar o seu dia e você conhecer pessoas anônimas, que é a nossa especialidade. E vamos de Pastor com Voz de Trovão. Pra saber quem é ele, a gente precisa assistir uma entrevista dele, porque se é uma entrevista fica uma coisa meio difícil, né? Vamos lá. Eu estou aqui com o homem da voz misteriosa. Isso é um fenômeno na internet. A voz dele é um pouco diferente. Reverendo Jacques Carneiro, seja bem-vindo à Bahia novamente. Muito bom estar nessa terra. Não é possível que alguém pague pra levar esse homem no evento. Gente, eu faço coisas muito mais absurdas e engraçadas do que isso. Se vocês me botarem no evento e me pagar 5 mil, eu vou. Imagina, gente, não é possível. Não é doença. Nunca foi, nunca passei por cirurgia. Até mesmo para os médicos da ciência. Minha voz é objeto de pesquisa em várias universidades. No Brasil, na Europa também. Eu não achei, tá? Nenhuma pesquisa em universidade brasileira que estude a voz dele. Não tem. Tá? Inclusive eu desafio o pastor, o senhor, a mandar pra cá, senhor Jackson Carneiro, um estudo de alguma universidade sobre a sua voz, tá? A gente quer entender, antes de tudo, por que o senhor faz isso aqui com a boca pra falar com a sua voz. Porque se sua voz é naturalmente assim, o senhor pode articular como todos nós, pessoas normais, articulamos, do jeito que eu tô fazendo aqui. Eu sou linguista, eu estudei letras e a gente tem várias disciplinas de fonética e fonologia na cadeira, tem algumas cátedras, né, de fonética, fonologia, em que a gente estuda a articulação, a gente estuda a prosódia, ortoépia ou ortoepia, e a gente estuda aí os sons, né, quando eles são guturais, velares, enfim. A gente está claramente vendo que o senhor está, né, tirando um som gutural que já está qualificado na sua anatomia.
já está registrado aqui na sua anatomia. O senhor fez tanto isso que, obviamente, que anatomicamente é muito mais confortável pro senhor do que pra mim. Porque se eu fizer isso por 1 minuto, eu morro, fico rouco, eu não consigo mais. Mas a gente acha um barato. A gente não tá dizendo que é ruim, a gente não tá dizendo que é feio, nada disso. A gente tá, inclusive, se divertindo bastante. Porque pela ciência é impossível um ser humano falar assim. É o que me torna um milagre do Senhor Jesus, o mistério de Deus. Nós estamos aqui com o homem da voz de trovão, fazendo as perguntas que você gostaria de fazer. Inclusive, eu vou abrir o espaço agora. Ele vai estar respondendo. Se você tem dúvidas, gostaria de perguntar qualquer coisa, o reverendo está agora, ele vai estar respondendo. Ele vai estar vendo esse vídeo. Então, mande agora uma pergunta. Qual é a sua dúvida? Estou fazendo aqui uma entrevista, parei agora. Ele está aqui na cidade de Barreiras esses dias. Esse homem tem viajado todo o Brasil e o mundo. Deus tem usado ele poderosamente com curas milagrosas. A gente tem uma viagem dele, um vídeo dele arrumando as malas. Ele arrumando as malas e aí ele vai, tipo assim, tô indo viajar, gente, fazer um vloguinho, entendeu? Daí ele faz o vloguinho dele todo com essa voz. Libertações. Ele esteve comigo na catedral, vou soltar aqui um pouquinho das imagens, você que tá me assistindo agora tá vendo essas imagens. Ele esteve comigo aqui em Barreiras na catedral e quando ele começou a ministrar, os milagres começaram a acontecer. Pessoas começam a falar, quem não enxerga começa a enxergar, os surdos começam a ouvir, pessoas começam a vomitar doenças, enfermidades. A Bispa Thaís vai fazer uma pergunta pra você. Jogou no fogo. A dúvida é, esse momento de transição da voz ajudou para ele se achegar a Jesus ou desanimou em relação à fé? Ótima colocação da nossa Bispa Thaís, obrigado. Eu não vou conseguir. Não vou conseguir terminar esse vídeo. Obrigado. 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 Ah, vai se fuder, cara. Ah, vai tomar no cu, porra, pelo amor de Deus. Eu, hein? Isso, como diz Romanos 8, 28, todas as coisas, eu creio que a voz também acabou contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados, e assim, por amor a Jesus e crendo no chamado dele, eu atribuo a banda Bispa, amados que estão nos ouvindo, como uma bênção do Senhor. Eu vou estar presenteando ele com um livro, A Ciência da Libertação. Já fiz a dedicatória aqui. Faça a sua pergunta, inclusive. Fiz uma dedicatória aqui. E estou sorteando esse livro às 5h59 da manhã no meu canal no YouTube. Nós estamos passando aqui pra ele. Quando eu compro... Caralho, 5h59? Por que isso, gente? Eu estou sorteando um livro às 5h59 da manhã. Tá 100 mil inscritos aqui no meu canal. Vou sortear uma vaga para o maior seminário de libertação e batalha espiritual. Tá aqui o reverendo Jacques recebendo o livro. Glória a Deus, muito obrigado. Glória a Deus, muito obrigado. E aí, é aí que eu te falo, essas pessoas, elas atingem comunidades e populações com muito pouco acesso a condições básicas de sobrevivência. É isso mesmo, tá? Quando eles viajam pelos interiores, por cidades que tem muita dificuldade de se chegar... Dificuldade porque isso não existe mais, isso é desculpa, né? Dificuldade de se chegar os recursos e os insumos básicos, como medicamento, escolas, fazer as escolas ali. Na verdade, né, qualquer prefeitura que o governo consegue fazer. Mas a gente tem essa questão de que essas pessoas vivem nessa margem, né? De não conhecerem realidades básicas, né? Do mundo. Tem um cara que eu sigo na internet que ele falou que existem pessoas na região do Brasil, algumas regiões do Brasil, que nunca viram gelo. Eu fiquei estarrecido com essa afirmação, porque eu não consigo conceber a ideia de que há pessoas em determinadas regiões do Brasil que elas nunca viram o estado da matéria sólido nesse sentido de líquido para sólido, de que eles não imaginam que uma coisa líquida possa ser congelada e virar sólido. Tu não conhece o conceito de congelar. E é muito louco isso. Mas são essas pessoas que esses caras conseguem manipular e tirar o pouco que elas têm, saca? Enfim, né? A gente tá aqui pra mostrar um negócio, mas é assim que acontece, tá? Vamos ver aqui ele falando algumas coisas e principalmente fazendo pregação, que é a melhor parte pra mim, tá? Eu gosto das pregações. Uma voz é assim mesmo, uma voz forte, sim, é assim mesmo, naturalmente, assim, um tanto forte, mas é para a glória de Deus.
e para dizer que só Jesus Cristo salva. Tem uma contradição, né, amigo? É naturalmente assim, mas foi obra de Deus. Se foi obra de Deus, não é natural, né? Pra ser natural, tinha que salvar assim, como a de todo mundo. E aí que a gente tem uns pontos, né? Nada na Bíblia é natural, né? Maria aparece do nada, prenha, sem nunca ter tido uma relação com José, que se fala, né? Porque, né, isso não seria possível. E aí ela aparece grávida porque ela foi anunciada, foi um anjo que veio e falou, você tá grávida, amor? Perdeu, né? E aí chega pra José de boa, ai, que legal, né? Tem um anjo que... Vamos sair daqui, você está sendo perseguida, vamos colocar você em cima de um burrico e sair carregando até um local onde vai ser uma estrebaria, guiado por uma estrela, que era o cometa Halley, né? Que o pessoal fala que é o cometa Halley. Guiado por uma estrela e você vai chegar lá e... Ah, não! São os 3 reis magos que são guiados por uma estrela. Os 3 reis magos são guiados por uma estrela. Aí eles chegam lá onde Jesus nasceu, numa estrebaria. Que é aquela imagem maravilhosa que a gente tem de Natal, né? De bezerrinho, não sei o que e tal, burrinho, José, Maria, Jesus e os 3 reis magos. É muito perfeitamente concebível, né? Tudo que é feito por Deus tem essa característica. Por exemplo, da Adão e Eva. Eu acho Adão e Eva uma coisa muito maravilhosa. Porque... se Adão e Eva tiveram 2 filhos, né? Então Eva saiu, sentando nos filhos e povoou o mundo. Mas aí não tinha como povoar o mundo, porque a gente sabe que os casamentos, ou seja, filhos consanguíneos, não sobreviveriam muito. Não ia dar muito pra ela povoar nem uma vila, porque essa galera toda que ela ia parir, ia tudo morrer. Porque são consanguíneos, né? Por isso que primos legítimos não devem ter filhos. E aí a gente vê como é a natureza de Deus através da voz desse pastor. Eu quero fazer um alerta a todos vocês. Eu fiquei sabendo através de algumas pessoas que há canais, há pessoas de má fé, dizendo que eu fui aos céus, dizendo que eu falei que fui arrebatado e voltei dos céus com esta voz. Eu quero alertar, porque isso é improcedente. É inverídico, não é verdade. Então, vamos lá pra parte técnica. Eu acho muito importante falar já que eu posso dar essa carteirada, então eu não vou perder essa chance, né, gente? A articulação das palavras, quando a gente articula o nosso aparelho fonador, que inclui diversas partes anatômicas aqui, a língua, né, o maxilar, os dentes, o palato mole, o palato duro, que algumas pessoas chamam de palato, mas é palato, porque não é uma proparoxítona, enfim, os alvéolos, enfim, todo o nosso aparelho fonador, ele é feito para que a gente articule as palavras, as pessoas não articulam de maneiras iguais, tá? Tanto que existem idiomas, né? Em alguns idiomas nós não temos alguns fonemas. Por exemplo, nós não temos esse fonema aqui, que é o TEP, da língua inglesa. Em compensação, eles não têm alguns fonemas que são nossos fonemas e assim vai para os outros idiomas. Então, quando a gente articula, a gente tem a capacidade de emitir um som aberto e fechado à medida que a gente necessita desse som aberto e fechado. Por isso que na academia a gente não estuda vogal A, E, I, O, U. Isso não existe, isso é um mito. Vogal é toda a emissão de som que não tem interrupção consonantal. Toda. Então, por exemplo, é uma vogal. Assim como O é uma vogal. Assim como O é uma vogal, tá? Então, eu posso dizer que todas as variações de som dentro disso que eu proferi são vogais. Porque todo som que não tem interrupção consonantal é vogal. As vogais são articuladas de diversas formas, à medida em que a gente é influenciado pelo meio externo em que a gente vive. Porque língua é geografia.
tá? É geopolítica, na verdade. Então, algumas pessoas articulam suas vogais de uma forma e outras pessoas articulam suas vogais de outra forma de acordo com a geografia, com seu sistema, né, ali onde você mora. O que ele faz? Ele cria articulações específicas para que aquele som saia. Porque se ele não articular especificamente, aquele som não vai sair. Ou seja, como eu disse para vocês, o aparelho fonador dele tem uma condição, certamente tem uma condição, que proporciona que ele tenha esse tipo de som gutural. Som gutural é uma coisa muito complexa, não vou fazer aqui. Há pessoas que têm muitas especificidades de som. Por exemplo, há cantores que têm fraia, né, vibratos muito graves, e eles conseguem fazer isso e ninguém consegue fazer. Há cantores que têm fraias muito agudos, enfim. É uma especificidade. Ele tem isso, ele pode fazer isso, mas ele não faz de maneira natural. Ele criou uma maneira de fazer, porque se ele fizesse de maneira natural, como a Elza Soares é uma cantora que sim, essa sim, ó, vocês estão vendo a Elza Soares aí. A voz dela foi estudada no mundo todo. E isso eu posso provar. Quem quiser, eu posso colocar alguns artigos, inclusive, aqui, tá? A voz dela foi pesquisada, estudada, foi investigada por jornalistas, por diversos técnicos e cientistas de música, de canto, porque ela tem, né, uma especificidade vocal, tinha, né? Elza morreu, muito, muito rara, que pouquíssimos cantores no mundo tinham, né? Mas ela não precisava criar uma articulação diferente da boca para fazer aquilo. Ela articulava como nós articulamos. Ela conseguia fazer aquilo. E isso que ela fazia não é o mesmo que a Joelma faz. Aquela coisa que a Joelma faz não é essa raridade que a Elza Soares tem. Aquilo ali é uma outra técnica que a Joelma usa, que vários cantores no mundo inteiro usam, tá? O que ele faz é criar um sistema de som através de articulações específicas para que aquela voz saia. Mas ele não é capaz de falar naturalmente assim. Tanto que tudo o que ele fala tem que ter uma pausa, tem que ter uma lentidão, ou seja, o andamento vocal dele é muito menor que o nosso. Ele não é capaz de falar assim como eu tô falando, por exemplo. Eu quero falar aqui nessa velocidade que eu tô falando e a Ingrid e meu pessoal da edição não colocou nem nada, absolutamente nada nessa edição. Isso aqui eu falei normalmente, sem ninguém colocar nada. Eu sou capaz de articular e falar com essa velocidade com a voz que eu tenho. Ele não é capaz de fazer isso, não fazendo esse som gutural dele. Por quê? Porque esse som é um falso som de voz. Não é um som natural. Oh, eu não fui aos céus, eu não fui ao inferno. Ele não consegue dizer inferno, ele só consegue dizer inferno. Por quê? Porque se ele disser inferno, aquela região da anatomia dele aqui, onde ele consegue produzir esse som gutural, vai sair. A gente chama de tessitura. A tessitura onde ele consegue produzir esse som vai sair dessa tessitura, vai para outro local, e aí não vai ficar com essa característica. É a tessitura vocal que a gente mede as frequências do som e as qualidades de vozes. Por exemplo, eu tenho uma tessitura, ou seja, de onde eu vou ao mais grave até o mais agudo, muito curta. Curta mesmo. Embora eu tenha formação em canto lírico, estudei bastante, minha tessitura é muito pequena e foi por isso que eu não continuei estudando. Porque eu não alcanço muitas notas agudas e também não alcanço muitas notas graves. Ou seja, eu sou um barítono cantante, um barítono ligeiro, bem leve. Se eu tentar sair da minha tessitura e para outras regiões, eu vou perder aquela qualidade. Ou seja, minha voz só tem brilho aqui dentro. Vamos chamar isso que ele faz de brilho. Chamar hipoteticamente isso que ele consegue fazer, esse som que a gente escuta de brilho. Se ele sai da tessitura onde o brilho acontece, vai para a voz normal dele e a gente pega ele na farsa. Por isso ele fala somente quase, né, na mesma frequência, com o mesmo andamento vocálico, na mesma região e muito mal articulado, porque a gente quase não consegue entender o que ele fala. E aí, cara, é muito louco que, além da gente não entender o que ele fala, as pessoas ficam inebriadas, né? Elas ficam inebriadas naquele... Porque pra uma coisa assim, você chega no interior de algum local, sei lá, você chega em Caixa Pregos, no Maranhão. Você sabia que existe esse lugar? Posso estar falando loucura, mas existe uma cidade chamada Caixa Pregos. Caixa Pregos. Caixa Pregos é primeiramente uma charmosa vila de pescadores e praia isolada situada ao extremo sul de Itaparica, na Bahia. Não é no Maranhão. Pô, mas não falei loucura. Existe. Você chega em Caixa Pregos e aí você chega lá com essa voz. Óbvio que pessoas muito simples, muito humildes, elas vão, no mínimo, elas não vão nem desconfiar. E você chega falando de Deus, de Jesus, da vida daquelas pessoas, elas vão ficar inebriadas com aquilo.
E vocês já perceberam que todos os pastores têm uma estética, cada um tem sua própria estética, tá? Aquele cara da pena, vocês lembram? Quem assiste esse canal mais tempo, vocês lembram do cara da pena, que é uma pena de ouro, que tem um anjo que quando ele tá ali fazendo oração aí cai uma pena de ouro, ele usa umas túnicas, né? Cada pastor tem a sua estética. Esse aqui ele me lembra muito, a cabeça dele me lembra o Roberto Carlos, mas as roupas me lembram o Walter Mercado. Quem lembra do Walter Mercado? Me lembra muito ele, tá? Liga já, lembra do Liga já? A estética dele tem muito essa coisa, ele tem ombreiras, presta atenção, isso é de agora, e o terno dele tem umas ombreiras bem grandes e tal, então ele tem essa estética que muitas pessoas mais velhas vão fazer, uma associação, vão lembrar, elas vão ter uma memória afetiva disso, entendeu? E pra quem me perguntar se ele não ficaria rouco depois que ele faz uma pregação, não. Ele não vai ficar rouco. Assim como, por exemplo, um cantor de rock metal, ele também não fica, porque ali ele tem uma especificidade de voz, claro que ali é uma qualidade de voz mesmo, tá? Mas ele não fica rouco. Esse cara que ele não fica rouco porque ele descobriu que em uma determinada região da tessitura dele, ele consegue proferir esse som gutural que não causa cansaço ou exaustão fisiológica. É assim que funcionam os cantores. Olha que coisa curiosa, que legal pra falar pra vocês. Por que alguns cantores conseguem cantar por 5 horas em cima de um trio elétrico? Tipo a Daniela Mercury, tipo a Ivete Sangalo. Por que elas conseguem fazer shows de 4 horas? Por que a Beyoncé consegue fazer um show de 2 horas cantando no talo, sem playback? Aquelas músicas, agora eu não sei mais se ela já faz isso, mas quando ela era jovenzinha ela fazia. Justamente porque eles todos cantam em regiões, tá? E a tessitura dessa galera é uma tessitura gigantesca. Eles cantam em regiões onde eles têm conforto. Por isso que a Ivete não grava músicas muito agudas. Ela consegue cantar mais agudo. Ela consegue cantar um pouco mais alto, mas ela não grava, porque ela sabe que aquilo não vai causar um conforto pra ela quando ela estiver executando aquilo no palco. Já outras cantoras gravam mais agudo porque aquilo é muito fácil pra elas. A Sandy é muito tranquilo pra Sandy subir, e mesmo fazendo uma voz de cabeça, aquilo ali é muito confortável. Ela pode ficar horas cantando, sem problema algum. Não é o nosso caso, que não somos cantores profissionais. Às vezes você, eu, nosso amigo, cantamos muito bem, como eu acho que eu canto muito bem, mas não sou um cantor profissional, embora tenha estudado e tenha cantado profissionalmente. Não sou mais, isso já passou, foi há muitos anos. Não posso fazer isso por muito tempo. Eu tenho uma região em que eu me sinto muito confortável de cantar, mas eu não vou cantar por mais de 40 minutos. No caso dele, ele pode fazer isso por horas e horas a fio, entende? Porque ele tá dentro de uma região que ele sente conforto. Aqui ele vai viajar. Eu amo esse vídeo. Eu amo. Pelo menos eu adoro. Minas Gerais, eles conhecem, não esquece jamais. Conte, conhece, não esqueça jamais. Não é possível, gente, não é possível. Minas Gerais. Eu queria ouvir esse som gutural articulando como todo mundo articula, tá? Minas Gerais. Minas Gerais. Como eu, no caso, né, que tenho esse som mais chiado. Eu nem sei mais como é que se chama. Faz tanto tempo que eu já perdi tudo, né? Não sei se é um som fricativo, velar, não sei. Mas eu falo Minas Gerais. Eu queria ver ele falando todas essas palavras com uma articulação comum de todas as pessoas, mas ele não consegue. O meu mundo já preparado. Sou doutor do Paulo, Minas Gerais. Participe, porque Deus vai fazer milagres. Um homem de Jesus. O cabelo dele tá muito escroto, né, gente? Caralho. Ele alisa, ele puxa. E tem essa, como eu falei pra vocês, esse critério estético. Ele dá uma puxada, uma alisada. Pra ele mesmo ter essa estética mais 80. Porque ele vai conseguir atingir. Isso tudo faz parte, tá? Ele vai conseguir atingir pessoas mais velhas. Que não vão criar contestações sobre aquilo que ele tá falando ou tá fazendo. É muito específico. Meu Deus, faça milagres extraordinários, Senhor.
Eu entendi aqui. Extraordinário Senhor. Entendi essa frase. Na vida, Senhor, desta pessoa, na família, ó Deus, Senhor, nos negócios, na nação, salva, ó Deus, liberta, Senhor, cura, em nome de Jesus. Por que ele faz isso com o cabelo? Eu tô tão incomodado com o cabelo. Eu tenho que parar com esse negócio de ficar, Fica aqui, meu amor, não cai não, tá? Papai te ama. É a nossa capivanda. É a capivara Wanda. Não cai não, bebê. Que eu me empolgo aqui e se você cair, você pode se machucar, tá? Eu tenho que parar com essa coisa de ficar olhando a cara das pessoas, né? Coisa feia. Quando é o cabecinha de Ozempic, eu tenho foco no tamanho da testa dele. Aí como tem aquele outro que a gente tem que ele tem a boca assim, ele tem aquela boca de picada de abelha. Eu perco o foco, né, do que eu deveria estar fazendo. Mas é que esse cabelo é muito trevoso. Olá a todos. O Senhor Jesus disse, O Senhor Jesus diz, ó. o Senhor Jesus disse, Mas é o Senhor Jesus diz. ao 15:19, o mundo vos odeia, porque primeiro odiou a mim. Ah, não sei. Escreve aí, gente, pelo amor de Deus. O mundo nos odeia, não sei o que a mim. Não. Ah, tá aqui. Você pode odiar minha voz, mas você odeia Jesus e a mensagem de Deus? Não odeio a voz dele. Imagina, vocês odeiam a voz dele? Eu acho o máximo que alguém consiga fazer tanto tempo um som assim. Se ele articulasse naturalmente, ele poderia fazer coisas incríveis dentro dessa região. Mas eu acho que ele não consegue, né? Porque ele desenvolveu isso articulando assim, tudo ovalar. Então, eu acho que os alvéolos deles sobem para algum local. Não tinha nem como ele desenvolver um outro talento, tipo cantar assim, sei lá, um heavy metal. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, mas ele vos odeia, porque eu os escolhi. Se vocês fossem dele, ele os aceitaria. Eu sei, gente, que a maioria me odeia por eu falar assim. Não. Eu sei que a maioria me odeia por eu falar assim. Imagina, quando eu tava ali no TikTok procurando, que eu mandei pro Murilo, falei, tu quer passar mal? Quer ter um AVC agora? Eu vou te mandar um negócio. Ele falou, caralho, que coisa maravilhosa. E aí a gente achou incrível. Cara. As pessoas não te odeiam. Claro que você leva muita chacota no TikTok. Porque à medida que você ganha mais seguidor, você vai aparecendo pra mais gente, as pessoas vão te chicoteando, né? Você vai virando chacota. Ó, chicotear não tem nada a ver com chacota. Você vai virando chacota e as pessoas vão tirando onda com a sua cara. Obviamente que isso vai acontecer. Por exemplo, o que eu tô fazendo aqui. Eu nem fiz chacota, gente. Eu só ri. Eu ri. O que a gente fez hoje aqui? A gente riu bastante. Eu não fiz chacota. Eu acho que... Eu só acho que é uma voz mal aproveitada. A maioria odeia a minha voz, mas e Jesus? Você odeia o Senhor Jesus? E as minhas mensagens, as legendas? Você não crê na palavra de Deus? Não, eu não creio na palavra de Deus. E vou te falar uma coisa. Fica mais difícil ainda acreditar quando ela vem de um charlatão com esse padrão de qualidade. A gente tem aqui nesse canal, eu deveria criar, né? Como é que fala essa editoria? Não sei, um negócio lá, essa categoria. Só de charlatões, né? Mas aí a gente vai ter uns problemas, enfim, acho que o YouTube nem aceita essa palavra, charlatões. Mas aí a gente podia colocar toda essa galera. Tem muito nesse canal, muito. Nos créditos finais aqui eu vou colocar 3 específicos pra vocês assistirem, cada um com a sua estética, cada um com a sua voz, cada um com a sua mágica, cada um com, né? Cada um com o seu trabalho e ganhando seu dinheiro de forma nada honesta. A nossa personagem de hoje deve voltar em algum momento quando ele me processar e a gente traz ele aqui de volta. Mas eu, particularmente, de verdade, não odiei ele. Não sei vocês, tá? Me digam aí o que vocês acham. Eu achei ele maravilhoso. Acho que isso dentro de um culto legal, de um negócio de uma igreja, eu acho que ele arrasaria demais. Não fiquei com raiva. Hoje não passei raiva. Eu acho que essa é a função, tá? Mas eu acho que tem um socorro Deus aqui pra ele, porque ficou muito difícil de acreditar que esse é um dom de Deus. Socorro Deus,
Não esquece de seguir o canal, porque só seguindo esse canal que você vai encontrar coisas absurdas como essa na internet. Ah, porque não aparece um TikTok pra mim. Não vai aparecer. Só aparece aqui no meu canal. Eu pego tudo pra mim. Eu sou o grande dementador das desgraças da internet e trago tudo pra cá. Aí você segue o canal, põe seu dedo e você assiste todas essas desgraças radioativas aqui. E aí você vai ser uma pessoa mais feliz ou mais triste. Eu não posso garantir nada. Aqui de baixo tem Pix, Apoia-se, Clube de Membros, que você escolhe uma maneira de dar uma graninha pra gente e a gente continuar crescendo e fazendo novos vídeos todos os dias. Bem aqui do lado tá passando um vídeo de charlatão pra você continuar maratonando. Um grande beijo, até o próximo. Tchau.